começar. Ah, sim, agora tá gravando, né? Isso. Amém, amadas. Tem que tirar isso. Né? Me conhecem já? Ou não? Entrou um negócio aqui, será que sai? Sai, só por... Entendi, só isso. Isso. Entendi. Isso. Eu estou vendo que atrás de cada mulher tem um varão, hein, Priscila? Minha filha, que seria de nós sem eles? Mas hoje nós vamos ver o nosso poder também. Pensa o quê? Né? É isso aí. A gravação vai pedir para cada uma confirmar, tudo bem? Que vai ser gravado, tá? Se não confirmar, ele tira fora da reunião, tá bom? Não, Vou confirmar aqui. Mas quem não concordar em ser gravado, ele exclui. Sim. Tira fora da reunião. Entendi, né? Eu coloquei entendi, é isso? Entendi, entendi. Tem que colocar? Tem que colocar, entendi. Ixi, como que eu vou fazer? Não coloquei nada. O seu não apareceu, Sônia? Sônia, não, eu não coloquei nada. Não, eu não coloquei nada. Eu também não entendi, não. Também não. Qualquer coisa, depois eu passo a gravação para vocês. Tudo bem. Vou colocar entendi aqui. Como que eu coloco? Eu não vou sair da reunião, né, irmão Cláudio? Não. Só... Coloquei sair da reunião. Ele falou que vai sair, quem não for, eu falei, ué, será que eu vou sair daqui? Não concordar. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Entendi, agora entendi. Entendeu? Gente, mas nós somos uma geração top, fala a verdade. Aprende a cada dia, né? Não tem rotina para nós, não, ué. Pensa que não tem tempo ruim, não, né? Tem? Imagina. Amém, amada. Sônia, a palavra é sua. Amém. Eu não sou muito aqui esperta, tá? Né? Mas aqui eu tô assim, para nós nos ajudarmos mutuamente. Tá bom, irmãs? Tanto vocês quanto eu, nós seremos muito ajudadas. O título de hoje é O Valor da Mulher e Sua Importância na Edificação da Igreja. Então, nós temos dois títulos, O Valor da Mulher e a Importância na Edificação da Igreja. Então, antes de eu começar a falar de mim, falar de tudo que eu já passei, assim, resumidamente, eu queria ler um versículo com vocês. É Ruth 3:11, se vocês puderem abrir. Ruth 3:11. Tá. Nós vamos fechar o microfone de todas, tá? Para ficar só a Sônia falando, tá bom? Amém, Cláudio? Amém. Amém. Acharam? Vou ler então para vocês, porque tá mudo, né? Só eu tô falando. Não escuto nem amém de vocês, ó. Só um positivo, assim, ó. Está escrito assim, em Ruth 3:11, eu acho fantástico. Olha, agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Esse versículo é incrível, né, irmãs? Todo mundo sabe que nós somos mulheres virtuosas, inclusive o Senhor. Então, esse versículo é para nós, para nos encorajar essa noite. Nós somos essas mulheres virtuosas. E é com vocês que eu estou falando essa noite que nós vamos ter comunhão com essas mulheres poderosas, virtuosas, né? Que servem o Senhor, que buscam o Senhor, que é uma mulher cristã, cheia de valor. Então, essa comunhão é conosco hoje. E é uma honra para mim estar com vocês aqui, né? Eu conheço só a Selma, que a gente se conhece há muitos anos, né, Selma? Por causa das conferências dos nossos filhos, de jovens, e eles cresceram praticamente juntos, né? Indo para as conferências. Então, conheço bastante a Selma e o Cláudio por causa dessa convivência. E quero dizer para vocês, irmãs, assim, da minha vida, né? Eu sou... Nem sei por onde começar, mas hoje eu resido em Brasília. Um pouco em Brasília e um pouco em Sumaré, na Estância. Por quê? Porque eu fiquei viúva com 45 anos.
Esse processo de viuvez foi um acidente muito grave, né, que eu sofri com meus filhos e meu marido, e ele faleceu há 21 anos já. E aí, nesse processo, eu tive que mudar para Florianópolis, eu morava em Limeira, aí perto, né, acho que é de vocês, perto de Campinas, por aí. E eu tive que mudar com eles para Florianópolis para eles não perderem a faculdade, para poderem. Hoje são engenheiros, tudo, né? E eu deixei a minha vida para ir com eles. E eu morei em Florianópolis 14 anos. Aí já viu, né? Filho cresce, casa, né? Aí o mais novo casou, eu tenho 2 netinhos dele que eram de lá. Mas o mais velho casou e foi morar em Campinas, porque ele casou com uma médica e ele não tinha outra opção a não ser morar em Campinas. Aí eu tive que largar, aí eu não quis ficar em Florianópolis sozinha, lá vai a Sônia mudar de novo. Aí quando eu mudei para a Estância Árvore da Vida, que já era para ter um lugar para acolher meus filhos na conferência e tudo, e deu certo de eu morar na Estância. E isso foi um processo acho que de 14 anos. Daí eu morei 6 anos na Estância sozinha, e eu conheci meu atual marido, que é o Narciso, que é aqui de Brasília, né? Depois de velho a gente se conhece, vê se pode, né? Nunca tinha visto na minha vida, nem ele a mim, nem eu a ele. E depois de velho eu casei, vê se pode. Casei com 60 e... deixa eu ver. Eu tenho 65, eu casei com 63, né? E vim morar um pouco em Brasília, que aqui a família dele é aqui. Então eu moro um pouco aqui por causa dos netos dele e um pouco na Estância por causa dos meus netos, que ainda são 2 são pequenos. E quando eu mudei para Floripa, que eu vou entrar no ponto, eu era professora e faltava pouco para aposentar, né? Eu amava o que eu fazia, mas eu tive que morar lá, larguei meu cargo, larguei tudo, exonerei, fui morar com meus filhos, eu optei por cuidar deles, para eles não perderem nada do que tinha aprendido, essas coisas. Aí eu falei para o Senhor, puxa vida, eu gosto tanto de ensinar, né? Como é que é a língua portuguesa, né? A minha especialidade. Eu falei, eu gosto tanto de ensinar, como é que eu vou fazer, né? Sem ensinar. Aí fiquei um tempo assim, daí eu fui microempresária, irmã. Tive que aprender a lidar com restaurantes, com lanchonete, junto dos meus filhos, para a gente poder sobreviver, aquelas coisas, né? Então eu tive que aprender. Daí aprendi essa outra profissão, abrimos Bucafé, e foi isso. Só que o Senhor usou esse dom que eu tenho de ensinar para a obra dele hoje. Hoje eu reviso alimento diário, livros, né? Eu reviso tudo que pede, porque eu amo. Então, se chegar para mim e falar, dá para você revisar esse texto? Na hora eu largo tudo e já vou revisar, porque é um dom que Deus dá para a gente. Não que eu seja expert, entendeu? Não sou, mas aquilo que eu me proponho a fazer, eu gosto e muito. Então, mostra que isso, nós somos guerreiras, irmãs, nós temos uma força sobrenatural, tanto eu quanto você, porque cada uma tem uma história. Essa é a minha história, porque eu estou falando com vocês, mas eu garanto que cada uma de vocês tem uma história. E essa força advém de quê? Não advém de falar assim, eu sou boa, nossa, eu não tenho problema emocional, né? Eu sou uma fortaleza, não, vem do Senhor, né? Vem só dele. Então, tem um versículo que até gostaria de comentar com vocês, que é Mateus 9:36, se vocês quiserem ver, ele é muito famoso. Nós temos visto muito hoje em nossas reuniões. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Quando a gente lê esse versículo, não sei vocês, mas quando eu lia, assim, muitas vezes que eu lia, eu falava assim, é lá fora, porque eu tenho que pregar evangelho para as ovelhas perdidas lá fora, entendeu? Lá fora que eu digo, fora do nosso âmbito cristão, né? E eu sempre pensei assim, mas é errado? Claro que não. É isso que o Senhor quer mesmo de nós, né? Mas nós somos, muitas vezes, essas mulheres exaustas, aflitas, precisando desse pastor. Concordo? Sim? Então, isso serve para nós também, irmãs. Nós, na realidade, quantas coisas a gente passa no dia a dia, né? Como mulher, mas nós temos essa força. E quando o Senhor fala assim para a gente, não sei vocês se já tiveram essa experiência, eu acho que sim, que você está tão cansada, tão exausta de tanta responsabilidade, mas o Senhor fala assim, aguenta firme. Nem sei se ele fala, mas na nossa mente vem assim, aguenta firme.
E quando essa frase vem, pensa a força que a gente adquire. Não, eu não sei vocês, mas a gente endireita até o corpo, né? A coluna. Falar, não é? Vou aguentar, claro que eu vou aguentar. A gente endireita aqui e vira uma leoa, né? Se é para defender filho, vira uma leoa, não é mesmo? Você aguenta firme, você luta por eles, pela casa. Você, nossa, é incrível essa força que nós temos quando a gente ouve esse aguenta firme, né? E todas nós passamos por dificuldades e nós nos sentimos fortes quando nós vemos isso, né? Mas essa força só vem do Senhor, a gente sabe disso, né? Veja aí, ó, Tiago 1, 2 e 4. Se quiser anotar, eu vou ler para vocês. Minhas irmãs, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Que versículo, irmãs! Que encorajamento! Podem vir as adversidades, mas nós aguentamos firme porque nós temos um diferencial. Nós temos um Deus vivo dentro de nós. E esse Deus que faz todas as coisas nos dá força, né? A canseira vem, os problemas vêm, os trabalhos domésticos, que não são poucos, né? Você limpa, suja, né? Assim, olha o pé, olha o tapete, é o dia inteiro, né? Quando tem criança, quando tem um marido também, quando não tem ninguém, só tem o marido, é a mesma coisa. Olha o tapete, rolou o tapete, é o dia inteiro. Mas o Senhor nos dá força e, principalmente, nos dá uma força, assim, sobrenatural, né, irmãs? Nós somos mesmo muito fortes, isso que eu quero dizer para você. Não importa a nossa história. A minha história, quem olha de fora fala, puxa, que guerreiro, eu não acho. Eu mesma falo, puxa vida, só aguentei porque o Senhor falou, vai, faz isso e faz aquilo. Porque se fosse de mim mesma, imagina que eu ia largar, né, tudo para trás, eu virei a chave da minha casa e fui embora com eles, né? Então é uma coisa assim muito difícil para uma mulher, mas a mulher aguenta. Eu tô aqui inteira, ó. Até casei de novo, vê se pode, né? Depois de velha. E a gente tem uma força que é demais, né? Aí, essa semana, ontem, nós tivemos uma reunião de irmãs aqui em Vicente Pires, no Distrito Federal. E o irmão falou assim, até uma passagem muito interessante que eu nunca tinha visto na Bíblia, né? Ele falou assim, irmãs, vocês têm um valor extremo como mulher. Imagine um mundo sem mulher. Imagine um homem sem mulher. Um mundo sem mulher, viveria todo mundo na profunda tristeza. E um homem sem mulher viveria em depressão. Aí nós ficamos nos achando, né? E todo mundo aplaudiu. Ei, é isso mesmo, né? Foi tão engraçado. Ele falou, não, mas vou dar um exemplo, ele falou, né? Gênesis 2:18, se vocês quiserem abrir. Nós conhecemos muito essa passagem, né? Mas fala assim, ó, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, Deus percebeu que não era bom Adão estar só. Ele falou, vou fazer uma auxiliadora. Aí ele começou a passar, isso que o irmão achei interessante, ele começou a passar os animais e passava tudo de casal, né? E Adão dava o nome. Até o irmão brincou, boi. Boi passava com quem? Com a vaca, né? O macaco, a macaca. E Adão foi olhando e falou, mas o que é isso? Todo mundo passa de dois e eu tô sozinho, né? Aí, essa passagem aí continua em Gênesis, né? Falando que o Senhor falou assim, tá, então eu vou te dar uma auxiliadora, né? E tem todo aquele processo que tira a costela, tal. E Adão ficou assim, ele já estava se sentindo triste, na solidão, porque ele via os bichos tudo de dois em dois e ele sozinho, né? Então, Deus falou, vou fazer. Fez, né? A auxiliadora. Aí, no versículo 23, que o homem falou, no 23, esta, afinal, é osso dos meus ossos. Só a alegria do Adão, né? Não sei se ele ficou feliz depois, mas quando ele viu a mulher, ele ficou, né? Olha o versículo, esta, afinal, até que enfim, né? Deus se lembrou de mim e me deu essa mulher. Aqui vemos a satisfação dele com a mulher,
Mas a outra parte que a Eva aprontou lá e que ele também não cuidou, que a gente conhece a história, deixa para lá, né? Importante ver a alegria de Adão em estar com uma mulher. Então, nós vemos que isso é muito importante. Deus já sabia que a mulher era importante para a sua obra. Olha que interessante. Lá em Adão, ele falou, preciso colocar uma auxiliadora para esse homem, para ele poder avançar, para poder cuidar do jardim, para poder servir na obra, né? Até ele comentou assim, a importância da mulher, por exemplo, numa casa, né? Esse dia eu estava lendo um livro do irmão Miguel Mar, aquela família, sua família está pronta para o arrebatamento, e ele comenta que ele foi se hospedar na casa dos irmãos. E a irmã, aconteceu um imprevisto, a irmã não pôde ficar. Falou para o marido assim, você cuida do irmão Miguel, hein? Que ele vem aí, faz tudo direitinho, pode deixar. Aí chegou o irmão Miguel tomar banho, né? Ele deu uma toalha para o irmão. E a esposa tinha deixado separada. Ele pegou outro, porque ele nem viu onde que a esposa deixou a toalha para entregar para o irmão Miguel. Aí o irmão Miguel pegou a toalha, o irmão Miguel contando no livro, né? Ele pegou a toalha e falou assim, puxa, hoje em dia fazem umas toalhas grossas, né? Estranhas. Aí o dono da casa, o irmão, falou assim, é mesmo, nem sei por quê, né? Ó, dois homens conversando, não entendendo nem a diferença de uma toalha, né? Aí chega a irmã e fala assim, você cuidou bem do Miguel, tal, você deu... Mas por que você não deu? A toalha ficou aqui, que toalha você deu? Ele deu um tapete para o Miguel se enxugar, né? Um tapete. Por isso que o Miguel estava achando uma toalha muito grossa. Então o Miguel comenta assim, puxa, como uma mulher é importantíssima no lar. São pequenos detalhes, né? São detalhes que só nós podemos ver, né, irmãs? Fala a verdade. Só nós que vemos uma sujeira no chão, uma toalha errada, um tapete dobrado. Às vezes, meu marido vai fazer um tempero, ele derruba shoyu no chão. O chão é claro. Eu falei, você viu no chão como é que tá? Onde? Não enxerga. O chão é preto, mas não enxerga, né? Então, isso que o Miguel fala assim, que a nossa capacidade como mulher foi dada por Deus, é um dom dado por Deus, por isso que nós temos muito valor, né? Seja em casa, seja na igreja. E aí ele comenta assim, que cada mulher tem um dom, né? E isso é verdade. Vocês já viram quando vai fazer um evento aí na igreja, né? Até o irmão ontem brincou, falou assim, eu falo lá na minha localidade assim, vai ter um evento, pelo amor de Deus, ele falou, coloque uma irmã como responsável. Ele falou, eu sei que se não tiver uma irmã, não vai dar nada certo. E isso é verdade, né, irmãs? Porque nós, como irmãs, o que a gente pensa quando vai ter um evento? Puxa, vou colocar toalha branca, ou vou colocar verde, ou vou colocar vermelha. A outra fala assim, até tem assim, né, as opiniões, como mulher, claro, né? Aí a outra, vamos pôr um vasinho, vamos fazer isso, fazer aquilo, né? Eu cheguei no Guará faz pouco tempo, né? Faz 1 ano e 8 meses. Aí, esses dias, eu falei para o meu marido, vamos fazer uma reunião de irmãs, bem bonito, assim, né? Aí eu vi uma irmã postar um arco, sabe? Assim, um arco lindo. E esse arco, ele tinha umas flores num canto. Eu falei, eu não sei fazer isso aí. Nenhuma irmã sabia fazer. Eu falei, mas nós vamos fazer, nós vamos dar um jeito. Pesquisamos aqui, veio uma irmã fazer o arco. Ficou a coisa mais linda. Daí eu vi que o arco ficou bonito. Falei para as irmãs, vamos colocar umas poltronas, um tapete. As irmãs chegaram, gente, não queria nem participar. Queria, assim, não queria nem tomar um café, queria tirar foto no arco, sentar na poltrona. Queria fazer isso, porque a alegria nossa é olhar um ambiente decorado, um ambiente bonito, não é? Pensa você chegar, tá tudo igual, cadeira, tem nada diferente. Então, e aí quando chegou a noite, nós fizemos café da manhã, quando chegou a noite, eu falei, não vou deslanchar, né? E aí eu peguei e falei assim, vai largar aí para ver, precisa ver os irmãos chegando para a reunião. Que é isso? Nunca viram, né? Vamos bater foto, batia foto com a mulher, sentava na poltrona. Então, são pequenos detalhes que só nós sabemos, não é? E cada uma tem um jeito. Uma põe um vasinho no lugar, outra no outro. Então, Miguel falou assim, é muito importante a mulher usar esse dom que tem para fazer algo na igreja, para a obra do Senhor. São diferentes os dons,
Imagina se todo mundo soubesse só arrumar a cadeira, não ia sair nada, né, irmãs? Então, a gente até sabe, né, desse detalhe. Mas é importante frisar, né? E também, nós não somos super-heroínas, né, irmãs? E nem Mulher Maravilha. Nenhuma de nós é uma Mulher Maravilha. Se fosse, até, lembra, vocês, acho que umas aí que são mais novinhas não lembram, mas nós as mais, né? Lembra da Dina, um gênio? Que ela piscava o olho assim, com o bracinho, e a casa ficava limpa, as coisas ficavam no lugar. Falei, ai, tem hora que dá uma vontade disso, né? Dá uma piscada assim, tá tudo no lugar. Imagina se tivesse isso, né? Claro que é uma brincadeira, né? Um desenho, mas ia ser muito legal se a gente tivesse essa condição, né? De fazer. Mas nós temos a vida de Deus. O que Deus quer de nós, irmãs, que me encoraja muito, é ser sábia, uma mulher sábia, que dirige sua casa, uma mulher com equilíbrio, porque busca a palavra de Deus. A mulher só consegue equilíbrio tanto emocional, até físico mesmo, né? E espiritual, se busca essa palavra do Senhor, né? E nós temos escolha. Quando a gente quer mudar alguma coisa, a gente tem que agir, não é? Aí eu quero tirar um móvel do lugar e pôr no outro. O que você vai fazer? Vai falar para o móvel, vai lá. Amanhã eu quero você lá naquele canto. Não, você age, você vai lá, tira o móvel, tira o vaso, troca o vaso de lugar. Na nossa vida também é assim, né? Que a gente possa ter essa luz, né, irmãs? De mudar, de trabalhar para o Senhor, viver, né? Tem um versículo que fala Gálatas, se quiserem marcar aí, Gálatas 5, 22, 23. Que fala assim, que quando você busca muito o Senhor, o que você tem? Você tem frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Alguns até, a gente já conhece o versículo, né? Alguns até você vai encara, né? Amor, eu sou amorosa, alegria também, né? Vivo rindo, né? Mas quando chega domínio próprio, né? Quando chega mansidão, a coisa pega, né? Aí tem que ser assim, só por Deus. Se Deus nos ajuda, se a palavra vem, a gente consegue ter calma, né? A gente vê assim, não sei vocês na experiência, mas, por exemplo, às vezes você está tão cansada de tantas coisas, tantas dificuldades, que você fala assim, quer saber? Eu vou pôr a perna para cima e vou assistir alguma coisa, não é? Mas vai lá ligar a TV, o que aparece? Eu não sei quem matou não sei quem, né? Olha, aqui teve... Fica pior do que estava, né? Mas quando você senta e lê a palavra, ou escuta um hino, fecha os olhos, ora para o Senhor, não muda, irmãs? Eu já tive essa experiência, muda muito. Até vou compartilhar algo assim, bem recente. Minha mãe faleceu faz um tempo, eu cuido do inventário dela, e já viu, né? Família enorme, fica tudo no meu pé, sabe? Aí fica. Daí sábado deu um probleminha no grupo da família, e eu fiquei numa angústia, falei, puxa, mas perto de ir para a reunião, estava tão bem, né? E por que fica esse falatório, essas coisas tão fúteis, banais, né? Aí eu peguei e falei, Senhor, não aceito isso daí, né? Eu não aceito essa angústia, não aceito essa tristeza, esse nervoso, eu quero me limpar. Irmãs, eu fui para a reunião que eu nem lembrava do problema, sabe? E desfrutei do Senhor, me senti bem. Então, é uma prática, é um agir. Quando você age, Deus faz, gente, com a gente. É só questão de experiência mesmo, né? E nós vemos ao longo da história, as famílias da Bíblia, a mulherada que tinha, né, no Antigo Testamento, no Novo. Vocês leram o livro, esse último que saiu? Ou não? Da Mulheres... Esse último, Suas Histórias e Legados, o Novo Testamento? Leu? Quem não leu, é bom ler, mas a gente fica tão encorajado. Primeiro porque é uma mulherada forte, né? Que quando eu li, eu falei, Jesus, não consigo ser assim. Mas consegue sim, irmã. Você é assim, né? Você olha Maria, Marta, você olha Ana profetisa, Dorcas, que cuidava das irmãs, né, fazendo roupas. Nós somos assim, irmãs. É só uma questão de agir, de se dedicar à obra do Senhor, né? O irmão até falou ontem sobre a gente deixar um legado. Que esse legado é algo muito forte, tem que ser algo impactante na vida. Que legado nós vamos deixar para quem? Para nossos filhos, nossos netos, marido, as pessoas que nos rodeiam.
quem não é casado, que é viúvo, que é separado, alguma coisa, para quem? Para os filhos espirituais. Que legado nós vamos deixar para os nossos filhos espirituais? Todas nós temos, né? Já cuidamos de alguém. Ele fala que o legado é algo muito forte, é impactante na vida da pessoa. E a gente precisa ter essa atitude persistente de buscar o Senhor, né? E ele falou também que a mulher, ela é a que mais deixa legado, né? Porque ela tem essa capacidade, ela é sensível para chegar às pessoas. Eu vejo assim, o exemplo meu de casa, quem foi meu primeiro marido, né? Ele já há 21 anos, mas ele deixou um legado. Meus filhos tinham 20 e 18 anos. A Selma lembra, né, Selma? Os meninos tinham 20 e 18 anos quando ele foi para o Senhor, que ele dormiu no Senhor. E o legado que ele deixou para os meus filhos permanece até hoje. Legado de servir o Senhor, de amar a obra, de amar a igreja, de ser hospitaleiro. Meus filhos hospedam que nem hospedava em casa, igualzinho. Então, se a pessoa, se fosse um legado ruim, né? Eu ia ter um problema nas minhas mãos, né, irmã? Mas foi um legado tão bom, então esse legado deve fazer parte de nós, né? E aí tem Isaías, olha só esse versículo. Esse eu gostaria que vocês anotassem, que vocês repetissem quantas vezes forem necessárias. 43, 1 e B, só uma partinha. Até agora eu gostaria que você falasse para você aí, ó. Não temas, porque eu te remi. O Senhor falando, eu a convoquei pelo nome, você é minha. Fala seu nome, né? Olha, não temas, porque eu te remi, eu a convoquei pelo nome. Você é minha, Sônia. Você é minha, Selma. Você é minha, Fabi. E assim vai. Então, gente, isso é fantástico, né? Quando você olha isso, nós temos uma coroa esperando por nós, né, irmãs? E nós não vamos perder essa coroa, não, né? Então, olha, não temas, porque eu te remi, eu a convoquei, eu a escolhi. Você é minha, Sônia. Puxa, quando eu falo isso, irmã, eu fico empoderada. Eu fico assim no espírito, porque o próprio Senhor me chamou com tantos defeitos, tantas dificuldades, erros, né? Dúvidas, mas ele me chamou. Eu sou muito grata ao Senhor por isso. E eu queria passar isso para vocês forte hoje, né? Que nós não podemos perder a nossa coroa. Nós temos uma coroa. Esse livro do Novo Testamento, eu listei assim, eu fui lendo, eu fui listando umas coisas, né? Eu escrevi o texto Salomé desse livro, né? Mas não vou falar sobre o texto, tá? Só falando para vocês que eu escrevi, eu amei escrever. Aí eu citei, eu vou só ler para vocês que eu separei. Olha só, as mulheres: submissão, humildade, consagração, obediência, fé, ousadia, intrepidez, fidelidade, responsabilidade, visão prevalecente, perseverança, gratidão, serviço com excelência e entusiasmo, empatia. Dorcas era uma pessoa muito empática. Ela ficou viúva e ela olhava que as outras viúvas não eram cuidadas, não tinham condições. Ela ia lá fazer a roupa para elas. A bondade dela, a empatia dela, o serviço com excelência, né? Ela tinha conexão com Deus, arrependimento, perdão, comprometimento. Ela tinha engajamento com o evangelho. Olha a Ana profetisa, ela saía de casa para falar do Senhor, ela tem engajamento, né, com o evangelho. Uma cooperadora fiel, mãe e vó exemplares, Eunice e Lloyd, que ficou como exemplo, né? E cada uma dessas aí, elas têm assim, né? Se nós olharmos, falar assim, puxa, que bacana, né? Mas não foi olhado para elas e falar assim, puxa, ela era uma ótima costureira, Dorcas. Puxa, ó, Dorcas, né? Era uma ótima costureira. Não, ela era uma irmã que amava. Deus não nos escolheu porque nós sabemos fazer isso ou aquilo. Se nós somos melhores trabalhando em casa, no escritório, vendendo, seja o que for. Ele nos escolheu porque nós temos um coração para ele. A profissão em si, ela é um complemento, né?
Quando eu dava aula, eu pregava evangelho na sala de aula. Muitos em Limeira vieram com os alunos, a família. Quando eu tinha lanchonete, restaurante, eu pregava evangelho no caixa, né? Assim, rapidão, mas eu pregava. Eu dava presente livre, então eu usava a profissão, mas o alvo é o nosso coração, né? E hoje nós vemos que nosso crescimento, ele não é sozinho, né, irmãs? Ele é coletivo, é a igreja. Não somos só nós duas, é a igreja. Nós somos um corpo. Deus se deu por nós para que nós estejamos engajadas nesse corpo, servindo a Ele, como irmãs. Nós somos poderosas. Nossa luta é coletiva, mas nossa também vitória também vai ser coletiva, né? Que legado nós vamos deixar, né, irmãs? Isso deve tocar muito o nosso coração. E essas mulheres, assim, que deixam legados, deixam histórias, puxa vida, irmãs, vocês leem assim, quando eu escrevi Salomé, eu falei, Salomé é terrível, né? Ou mulher corajosa, ela ia lá com o Senhor para defender os filhos dela, que ela queria que os filhos dela comessem, se vestissem bem, né? E daí? Não é mesmo? Então, mas o coração dela, na época que ela foi, é maravilhoso, assim como Marta, que era toda espalhafatosa, né? Mas ela amava servir o Senhor. Maria, né? Que ficava aos pés do Senhor, amava ter a presença do Senhor. E é isso que me toca muito, irmãs, porque de mim mesma, sozinha, sem nada, eu não consigo. Mas eu tenho... o que diferencia nós, irmãs da igreja, como cristãs, até o irmão falou assim, uma frase muito boa ontem. Irmãs, mulheres cristãs não são qualquer mulheres, não. São totalmente diferentes das outras. Tem um valor especial. Falei, puxa, é verdade. Porque o que diferencia a nossa vida das irmãs, das mulheres que não têm o Senhor? Exatamente ter o Senhor. Porque quando você tem dúvidas, tem problema, quem que você busca? O Senhor. E elas, quem que elas buscam? Né? Busca uma amiga que fala coisa errada, né? Briga com o marido porque quer desabafar, né? Xinga os filhos porque quer desabafar. Mas nós ficamos assim, buscando o Senhor, para o Senhor nos dar sabedoria. E uma mulher com sabedoria edifica a sua casa, conduz bem a sua casa. Então, nós temos muito valor, irmãs, muito. A despeito de qualquer coisa que aconteça, nós precisamos lembrar que nós temos esse valor e que servir na igreja é algo fantástico, é algo dado por Deus, é um dom. Ah, mas eu não sei fazer nada. Mas claro que sabe, irmã. Se você arrumar uma cadeira que está torta, já é alguma coisa. Vocês já sentiram isso quando serve? E quando não serve? Vou contar outra experiência minha. Quando eu perdi meu marido, o primeiro marido, né? Eu mudei para Florianópolis. Quantos tinham na igreja? 5 pessoas só quando nós chegamos. Tudo jovem. Não tinha nem local de reunião, era numa casa. Ou na minha, ou no da outra irmã que migrou. Não tinha serviço. Eu não pregava evangelho, eu não tinha nem cadeira para arrumar. Aí isso deixa a gente tão apática, né? Fala, Senhor, aí nós começamos a trabalhar essa questão de serviço, de arrumar um lugar. E isso é muito importante, irmãs, você ter um serviço. Então, por isso que fala o título hoje, o valor da mulher e a importância dela na edificação da igreja. A edificação da igreja não é fácil, não, irmãs. Os irmãos lutam bastante, né? E nós, como esposas, mães, nós precisamos estar junto com eles para apoiá-los, né? Também uma coisa muito interessante que é atual, semana passada nós fomos para Belo Horizonte, e o irmão Pedro Dong deu uma mensagem. Aliás, ele deu a mensagem 2, que já é do novo alimento diário que vai sair, tá? Que é da conferência. Não sei se vocês estão seguindo, mas ele vai falar sobre o Evangelho de João, e o tema geral é palavra, vida e edificação, né? E ele deu a mensagem 2. O que ele abordou nessa mensagem 2? Aquela questão, se quiser anotar aí, ó, Ezequiel 1:5 e o versículo 10 também. Eu só pulei assim, pode ler do 5 ao 10, mas eu anotei o 5 e o 10, porque são 2 pontos que ele abordou. Ele falou, até eu falei assim, puxa vida, é tão difícil de entender isso, né? Mas, nossa, a explicação foi ótima.
assim, olha, e que encaixa em nós, tá? O versículo fala assim: do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era essa, tinham a semelhança de homem. No 10, a forma de seus rostos eram como de homem, à direita. Os 4 tinham rosto de leão, à esquerda, rosto de boi, e também rosto de águia. Todos os 4. Então, quer dizer que tinha 4 de cada jeito. Um tinha rosto de homem, um tinha rosto de leão, um tinha rosto de boi e o outro de águia. Então, trazendo isso para nós, irmãs, né? Parece um negócio difícil, não parece, irmã? Mas quando tem explicação, fica tão legal, né? Ele falou assim, veja que interessante, irmãs. Leão é Evangelho de Mateus, né? O que é o Evangelho de Mateus? Ele apresenta Deus como leão, Cristo como leão e rei, que o leão representa rei. E quem somos nós, irmãs? Se somos filhos do rei, nós devemos agir como rainhas, né? Rainhas no lar. Olha só, como que eu vou viver? Ser rainha. Corrainhas. Rainhas no lar. Puxa vida, como ser uma rainha no lar? Não é mandar em tudo, é administrar tudo. A rainha, ela não tira o poder do rei, mas ela administra para ajudar o rei. Ela vai à frente, ela colabora com o rei. Achei isso fantástico. Então, o leão mostra isso, né? E uma mulher cristã não é qualquer coisa, ela é uma rainha, mas olha nós aí, né? No rosto de leão. Tem outro rosto, que é o boi. Aí você fala, ai, tem rosto de boi, né? O boi é o Evangelho de Marcos, que mostra Cristo como boi. Por quê? Rosto de boi. Por quê? Porque é o serviço a Deus, né? Como irmãs, simbolicamente, nós somos comparadas a bois. Por quê? Nós servimos muito, irmãs. Não vai falar que você não serve, não, que você serve sim, e muito, né? Serve na igreja, conduz tudo em casa, né? Acompanha o marido, acompanha o filho espiritual, tá sempre dando uma força para alguém, né? Para o vizinho, para uma irmã, principalmente hoje que fala tanto em conectadas, né? Apoiar as irmãs, né? Orar com elas. O poder da oração está com as irmãs. Até ontem o irmão falou assim, irmão não ora muito. Acho que o irmão é muito prático, ele falou, né? Mas as irmãs têm o poder da oração. Precisam exercitar esse poder. Então, o boi é esse serviço, né? Então, como eu já até falei antes, nós temos esse dom, cada uma tem um dom, né? E exercitar, sendo esse boi de serviço ao Senhor. E o outro rosto é de homem, é o Evangelho de Lucas. Lucas apresenta Cristo como um homem. Que tipo? Cristo carinhoso, bondoso. E quando nós buscamos a palavra de Deus, irmãs, nós temos essa característica de Cristo, porque Cristo está em nós, né? Essa característica da bondade de Cristo, do carinho dele em tanto falar para nós, nós adquirimos isso. E nós buscamos isso e praticamos com as irmãs, né? Esse é um caminho. E o último é a águia, que é o Evangelho de João, propriamente, que ele vai começar a estudar agora na conferência, né? Essa águia, acho que vocês já até ouviram, porque está falando muito atual, assim, não sei. Mas essa águia, ele deixou bem claro que muitas vezes nós temos a visão de formiga. A gente olha para o chão. Até a imersão de hoje fala isso, né? Não sei se vocês receberam a imersão. Fala o Evangelho de João, nos leva para o alto, né? Nós vemos o Senhor Jesus do alto, e não como formiga, né? Que olha para o chão. Até o irmão deu um exemplo assim. Quando você está deitado e reclamando dos seus problemas, já viu quando a gente deita e fica assim, ó dia, né? Eu não aguento mais, eu vou descansar. Agora eu vou ficar quieta, não quero conversar com ninguém. Ele falou, o nível que você está deitada é seu nível de formiga. Ele falou, mas se você levanta e tem esse poder de mulher e fala assim, eu rejeito isso, você tem olhar de águia. Você vai olhar o mesmo problema, ele vai passar? Não, mas você vai olhar de cima sobre as asas de águia. Achei isso muito interessante. Então, esse é o nosso caminho, né, irmãs? De olhar do alto, não olhar como formiga. Não temos essa capacidade, não. Nós somos muito importantes para o Senhor. Não precisamos ser formigas. Nós podemos estar sobre as asas de águia do Senhor Jesus e caminhar. Então, é sobre as asas, né? Ter uma visão ampla.
É lógico que o Pedro, evidentemente, né, obviamente, né, explica de uma maneira muito mais completa. Ele fala das asas que se encontram, né, que dá o equilíbrio para a águia. Então, nós vemos que quando a gente se encontra com as irmãs, nós temos equilíbrio, que o reunir-se, o servir o Senhor na igreja, nos dá direção, nos dá força, né? Nossa, é incrível. Você é outra mulher, você muda totalmente de tudo que você pensa. Vou deixar uns versículos para vocês, porque o nosso papo hoje foi muito legal, viu, irmãs? Eu me sinto encorajada em falar com vocês, né? Acho muito bacana. Não sei se eu falei demais, né? Se cansei aí, mas Não, queria que vocês pode continuar. Eu queria que vocês anotassem uns versículos, já estou acabando já. Ó, Isaías 40, 26. Anote para vocês depois ruminarem, fazerem imersão. Embora o termo imersão esteja assim, um pouco complicado, todo mundo não está entendendo, mas é a mesma coisa que orar e ler, né, irmãs? É tão bom, você entra na palavra, aquilo lá entra em você de uma maneira fantástica. Ó, levantai os olhos ao alto e vede. Quando você levanta seus olhos ao alto, você consegue ver. É Isaías. Mesmo Isaías 40, agora é o versículo 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. No mesmo capítulo, versículo 31, que é bem conhecido. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Êxodo 19, 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Olha que lindo esse versículo dentro do tema atual de águia, né? E vos cheguei a mim, levou e chegou o Senhor. Êxodo 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha só, irmãs, nós somos propriedade peculiar. Mulheres fortes, corajosas, intrépidas, né? Virtuosas. Olha o versículo 6a. Vós me serei reino de sacerdotes e nação santa. Graças ao Senhor, né, irmãs? Que esses versículos aí, vocês que anotaram, é muito importante ler, irmãs, ler, ruminar, ler aquele versículo que chama pelo nome, coloque seu nome. Quando você estiver desanimada, somos normais, irmãs. A única coisa que nos difere, nunca se esqueçam, difere das mulheres lá fora do nosso convívio, é a vida de Deus que nós temos, graças ao Senhor. Que é essa vida que nos dá condições de avançar, né? Então, olha, uma frase, eu vou deixar duas frases com vocês. Valorize-se e renda-se para que a obra do Senhor se complete em você. Valorize-se, irmã. Renda-se à vontade do Senhor, para que a obra dele se complete em você. E tem uma frase também da Elizabeth Elliot, acho que vocês conhecem. Ela diz assim: deixe-me ser o que Deus me criou para ser. Deixe-me ser mulher. Só isso. Deixe-me ser mulher. É só isso que eu quero, ser mulher. Né? Não quer... Hoje o mundo está tão conturbado, todo mundo quer ser outra coisa, mas eu só quero ser mulher. Você também? Uma mulher que segue o Senhor, que tem força, que tem garra, que tem muito valor, como o irmão falou ontem, é um valor extremo, irmãs. É extremo. Nós nem conseguimos mensurar o valor que nós temos. É nesse valor que a gente tem que se basear, não para vanglória, não para chegar ao marido. Ontem eu brinquei com meu marido, eu falei para ele: olha o valor que eu tenho. Eu falei assim para ele, a gente riu muito, a mulherada ontem, quem tinha o marido lá, né, na reunião, começou a brincar com o marido, olha o valor que eu tenho, né? Então a gente tem que ter esse valor mesmo, tem que avançar. É isso que eu queria deixar assim para vocês, que tudo na minha vida foi por causa do Senhor. Se não for sem mim, imagina, somos tão frágeis, fracas, né, mortais. A minha vontade na época do acidente era ficar isolada,
mas eu tinha 2 filhos para cuidar, né? Então o senhor teve que me deixar em pé. E é ele que me deixou em pé, né? Até o irmão ontem falou assim, ele deu um testemunho muito forte, que eu também já fiz isso, não sei vocês. Ele falou assim, que ele passou por uma situação tão difícil, mas tão difícil, que ele entrou no carro, entrou, parou num lugar quieto, fechou o vidro e gritou assim, ó Senhor Jesus. Ele falou, mas eu não falei assim, ó Senhor Jesus. Ele falou, eu gritei, Senhor Jesus! Ele falou, gritei, falei para o senhor, eu não aceito essa situação. Ele falou, Senhor Jesus, me salve. Então, irmãs, muitas vezes nós precisamos gritar. Por isso que tem o grito de guerra, né? Nós precisamos gritar. Gritar para que esse Senhor, ele faça toda a diferença em nossa vida. Deixe-me ser o que Deus me criou para ser. Deixe-me ser mulher. Amém. Era isso que eu tinha para falar. Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta, alguma como é que eu possa responder, né? Agora, As irmãs, a Tereza, parece que eu conheço a Tereza, não é estranha, Tereza? Tere- não. É Tereza, ali embaixo? É, é. É. As irmãs que quiserem falar alguma coisa, é só abrir o microfone, tá bom? Isso. Eu fechei todas. Olha que mulher. Olha que mulherada bonita, né, Sônia? Não é uma Oh, mulherada nem bonita fala, de menina. Valinhos? Amém. Ai, então, é o que eu gostaria de falar, é isso mesmo, né? Nós temos que estar contentes com a situação que o Senhor nos colocou, sendo Sim, mulheres para a edificação da tua igreja. E esse é um papel que não é de muitas. O sim. Senhor, eu vejo, Sônia, que o Senhor escolheu a dedo Amém. cada uma de É nós, né? verdade. É E verdade. o Senhor escolheu a dedo. Então, isso nos deixa muito, eu digo assim, muito à vontade para falar para o Senhor, Senhor, vem aqui, esteja comigo, né? Me aconselha, me mostra, eu quero seguir o Senhor. Porque muitas Amém. vezes bate o desânimo, bate muito o desânimo, né? Sim, Mas o Senhor é aquele que nos encoraja dia a dia. Aí esse versículo, né, de Gênesis 2:23, que ele fala, essa é afinal, ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Deus, como ele já sabe tudo de antemão, ele sabia que a mulher, ela é muito importante para a obra. Ela sim. sabe, o Senhor, ele já sabia que os varões é muito importante para a igreja, mas que eles precisariam ter uma auxiliadora idônea atrás deles, né? Sim. E a gente só tem que louvar ao Senhor, porque Ele nos colocou, sim, num melhor lugar. Mas para ser o melhor lugar, né, Sônia? Nós temos que fazer ser o Agir. melhor lugar. Agir, exatamente. Eu gosto, que nem agora eu estou com um probleminha aí na coluna, eu não posso ficar mudando os móveis, certo? E eu falo com ele, ele não sai do lugar, Exatamente. ele não sai do lugar. Então, eu tenho que agir, né? Se eu não posso puxar, outro pode puxar para mim, mas eu tenho que agir, né? Olha, eu não posso fazer tal coisa, mas outra irmã pode. Aí a gente vai se completando, né, Sônia? Sim, amém. Esse é o caminho. Esse é Uma o caminho. completa. Amém, amém. Amém pela palavra. Amém. Mas alguém quer compartilhar? Amém. Ah, ela leu aqui em Isaías 43, né? Isso. Fala assim, mas agora sim digo ao Senhor, que te criou. Então, vai falar o nome da gente, né? Sim. Teresa, que Amém. te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi
e chamei-te pelo teu nome. És meu. Nós Amém. somos do Senhor, né? Nós somos Amém. separados, o Senhor nos escolheu. Nós Amém. somos mulheres virtuosas. Amém. Palavra maravilhosa, viu, Sônia? Olha, Obrigada. ajudou muito, muito a mim, pelo menos. Eu Amém. fiquei muito feliz. Eu sou esse tipo de pessoa que você falou o tempo todo. Eu Ah. sou esse tipo de pessoa. Eu gosto de ver a casa tudo arrumadinha, não gosto de ver nada fora do lugar. Se tira o tapete, essas coisas assim, sabe? Eu sou assim. Aí na igreja chegou uma época que eles estavam reformando lá, e eu sentei na cadeira e falava, mas eu acho que o quadro devia ficar assim, assim, sabe? Aquele jeito nosso, né? Glória a E Deus. em casa é a mesma coisa. Eu adoro tirar os móveis do lugar. Como hoje eu não posso mais fazer isso, eu adoro mudar os móveis de lugar. Aí eu teve um problema, né, só aos 4 anos, paralisia infantil, e hoje estou muito com as pernas muito fracas, então eu dependo muito de outras pessoas. Então Sim. eu falo, Senhor, não deixa que eu fique olhando essas coisas. Hoje eu quero olhar para o Senhor, Amém. que é a Aí. minha força, é a nossa alegria. Mas eu Amém. sou muito assim, então nós somos umas mulheres maravilhosas. Sim. Empoderado. Nossa, não tenho o que falar. Ela falou de uma maneira aí que eu amei, né? E eu sou tudo isso que ela falou. É Amém. muito bom demais, é. Nós somos Eu mulheres gosto. empoderadas. Somos, Isso. Mas pro bem, somos. né? Opa, com certeza, Sônia, com Não para certeza, brigar. com certeza. Isso que ela falou das cadeiras, a gente chega na reunião, a gente fala assim, eu assim, né, no meu assim, lógico que não, a gente vai, mas será que não ficava melhor assim, né? Eu tenho muito esse jeito, eu tenho um jeito muito, às vezes eu falo assim, nossa, chegou no final do dia, eu levanto e falo, será que eu vou conseguir fazer isso, fazer aquilo, tenho isso, tenho aquilo, porque eu estou com muita dificuldade para andar, né, Sônia? Mas eu Aham. não sei. Aí, hora que eu começo a fazer, chegou assim à tarde, no final do dia, eu falo, nossa, eu falei, Senhor, obrigado por ter me capacitado de fazer tanta Amém. coisa. Aí eu falei Isso. assim, nossa, eu sou uma estrela, porque eu mesmo falo, eu sou uma estrela. Eu sou Aí forte, hein? outra coisa que ela falou da águia, né? A gente não pode ser como a formiga, ou tem outra coisa que fala ser como a galinha, porque a galinha ela só olha, fica ciscando, fica só olhando para baixo, né? É. A águia não, ela voa alto, ela só olha para o alto. E se a gente Sim. ficar olhando muitas coisas terrenas, a gente não tem como vencer na vida espiritual, né? Então Sim. vamos olhar para o alto, buscar as coisas lá do céu, né? Sim. Amém? Mas Sim. eu fui como a águia, quero ser como águia. Amém. Aleluia. Senhor Amém. Jesus. Amém. Amém. Graças ao Senhor, né, pela palavra. Vejo que nós Sim, somos muito privilegiadas, né, de ter o então, Senhor e poder fazer parte da edificação da igreja, né? Então, isso é um amém. privilégio muito grande. Sim, Quando nós lemos aqui em Ruth, eu fiquei muito tocada nesse final do versículo, né? Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Será que as pessoas que nos rodeiam, a nossa família, será que a gente é considerada uma mulher virtuosa? A palavra fala que importa, né, que as pessoas nos considerem, né, ministras de uma nova aliança. Então, esse é um ponto que nós precisamos considerar. Será que nós somos consideradas pelas pessoas mulheres virtuosas? Será que as pessoas veem a gente, né, com essas virtudes do Senhor? Porque essas virtudes na nossa natureza não tem. Sim. Elas, quando nós buscamos o Senhor vai Ixi, acrescentando na nossa, né? é que verdade.
Pode ser alguma coisa? Não, aqui tá, para mim tá ok, para vocês. Não sei, aqui sumiu tudo. Só tá. O que eu Parou. faço? Ixi, tá normal para vocês? Ah, Aqui agora tá. voltou. Tá. Voltou? Voltou. Deixa eu virar aqui. Isso. Pode falar. Aí. Então, eu fiquei muito tocada com esse ponto, né? Esse é um ponto de ser consideradas, né, mulher virtuosa, porque para alguém chegar em nós, por exemplo, eu vou falar com aquela pessoa, com aquela irmã, porque ela tem as virtudes do Senhor, né? Não é com qualquer pessoa que você se abre, que você pede ajuda. É com É verdade. né? É com uma mulher que tem as virtudes do Senhor. Amém. Com respeito à edificação, eu lembrei, né, quando em Neemias, que fala da reconstrução dos muros, né? Então, tem uma parte lá, em Neemias 4, a partir do 6, fala assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas Amém. ouvindo Sambalá e Tobias, os arábios, os amomitas e os asdonitas, que a reparação dos muros de Jerusalém iam avante e que já se começavam a fechar-se as brechas, isso também, fechar a brecha, isso também nós podemos fazer, né? Porque Sim, quando tem brecha, não tem edificação. Quando sim. abre-se brechas, não tem edificação. Ficaram sobremodos irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como Amém. proteção puseram guarda contra eles de dia e de noite. Então, a nossa oração faz muita diferença, Sim, Amém, amém. é verdade. então, que a irmã falou, né? Os homens não têm tanto essa prática, mas graças ao Senhor nós temos. E aqui em Uhum. Valinhos, irmã, eu posso dar o testemunho que aqui tem mulheres virtuosas e mulheres de oração. Amém. Realmente, isso é uma prática entre nós. As Amém. irmãs sempre estão orando. Isso é muito bom, sabe? A gente receber oração. Hoje eu recebi uma oração de uma irmã, justamente na hora que a minha avó estava indo, a ambulância chegou para pegar ela, a Laine me mandou uma oração justamente no mesmo momento, sabe? Então eu Sim. percebo que a gente tem essa sintonia, a gente tem esse amor uma pelas outras, e isso faz muita diferença. Isso nos dá força para prosseguir, porque como você contou a sua história, eu tenho uma história, as irmãs aqui têm outra história, mas o nosso futuro é o reino, Amém. né? Agora, se eu quero reinar, aí o que eu faço hoje, né? O que ontem o irmão falou na mensagem, nós precisamos remir o tempo, né? Sim. Se o nosso tempo não está sendo para você viver no espírito, o tempo não vai voltar. Né? Então a gente não está remindo o tempo. Então nós precisamos sim estar orando umas pelas outras. Nossa oração tem ajudado, né, umas as outras a prosseguir. Tem uma Sim. irmã aqui que hoje ela não está aqui, mas ela se reúne conosco. E ela está com depressão, mas ontem ela estava na casa da Selma e ela estava com uma outra cara, sabe? Uma outra carinha, mais contente. Então aquilo enche nosso coração de felicidade, porque nós estamos orando intensamente para que a irmã não saia dessa situação. Sim. E a nossa oração tem muito poder, né? Quando a gente ora assim todas juntas, nossa, tem tido assim muita eficácia. Então, Amém. hoje eu pedi oração pela minha avó, a hora que começou a reunião, a minha avó já estava voltando do hospital. Então, Amém. eu vejo que a dependência que a gente tem no Senhor é assim, é tão gostoso porque os problemas vêm para todas nós. Sim. Mas a solução é Cristo, É né? Cristo. É Cristo em nós, né? Ou Amém. então é um privilégio, sabe? Quando a irmã, eu não conheço a irmã, né? Mas quando você fala, eu já me identifico com o teu falar,
Porque, Aleluia. né, nós somos identificadas, né? Porque a nossa história é buscar o Senhor, emergir na palavra, é o nosso caminho, né? Tá junto, orando umas pelas outras, fazendo parte dessa edificação. É isso que nós queremos, né? E cada uma de nós aqui tem uma importância tamanha, né? Tamanha, porque ninguém vai fazer a parte da outra. Todas nós, né? Eu posso trazer um pouquinho, eu trago água, a outra traz o tijolo. Então, se você não traz, faz falta. Sim. Né? Então, todas nós têm importância, suma importância para o corpo. Então, eu fico muito feliz de fazer parte do corpo, de estar junta, né? Porque nós temos um passado, mas o nosso futuro é certo que é o reino. Amém. Graças Amém. a Deus. É uma coroa. Amém. Todas nós temos histórias diferentes, mas o nosso futuro é um só. Sim, é verdade. Amém. Eu gostei muito com a irmã, quando a irmã começou, porque a irmã falou que todas nós, uma é diferente da outra, né? Mas o que nós temos que nos une é Cristo, é o Senhor, né? Amém. É depender totalmente do Senhor. Cada uma tem o seu jeito, né, de pensar assim, o jeito de fazer as coisas, vamos dizer assim, mas só que o que nos une é o Senhor, né? Amém. O Senhor que nos une, o Senhor que nos faz ser uma, né? O Senhor que quer nos entrelaçar com o amor dele, né? Para a gente estar junto com as irmãs. E a irmã fala de um jeito assim, que é o nosso jeito de falar assim, que identifica mesmo, igual a Priscila falou. Parece que a gente conhece a irmã há muito tempo, sabe? Assim, O teu falar te condena. Parece te denuncia. Assim, foi um falar muito gostoso, irmã, nos encorajou. Uma coisa que eu gostei que a irmã falou também é que nós temos valor, né? Que nós temos o valor da mulher, né? Deixa a gente ser mulher. E a irmã falou que nós temos uma força, né, irmã? Essa força que nós temos, ela vem de Deus, né? Ela vem do Senhor, né? Nós não somos capazes de nada, mas no Senhor nós somos mais que vencedora, né? Vencer, né? Junto com as irmãs. Amém, irmã. Eu amei falar, irmã. Amém. Obrigada. Amém. Somos uma irmã. Amém. Rosa, você tem que abrir o microfone. Acho que a Dolores Selma abriu para falar. Ô, Rosa, vai tentando abrir enquanto a Dolores compartilha, tá bom? Chama o Luiz Carlos se você não conseguir. Amém, irmãs. Jesus é nosso Senhor. Amém. Só Ele para nos deixar de pé, né? E foi uma palavra encorajadora. Nossa, quanto privilégio de ser mulher, hein? Opa! Nossa! Até eu mesmo não me sinto assim tão privilegiada e falar que, né, que a gente é todas essas coisas, mas eu sou. Amém. A irmã falou, Amém. Eu sou. Muitas vezes a gente não se reconhece, fica aí dando uma de coitadinha, mas não somos coitadinha, não. Nós somos muito fortes. Amém. Aleluia. E o Senhor é que nos sustenta, né? Nessa caminhada, nessa vida, em tudo que a gente vai fazer. Foi uma palavra, assim, que foi uma bênção, nos reavivou, nos levou lá para o alto, sabe? Nas asas da águia. Foi maravilhoso. Amém. Tem uma coisinha. Me pegou bastante. O domínio próprio e a mansidão. Quem de nós tem tanto controle assim? Não. Eu não tenho, irmã do céu. Eu não tenho. Tem hora que eu estouro. Eu não tenho. Hoje mesmo, eu estourei. Eu tinha médico para ir. Aí eu estava esperando um eletricista para fazer um serviço aí. Ele falou que vinha das 8 ao meio-dia. Chega meio-dia, esse cara não chega. Eu falei, eu vou voar em cima dele.
porque eu tinha que ir no médico. Eu falei, das 8 ao meio-dia tem tempo para fazer um monte de coisa. Aí, a hora que ele chegou, eu falei, mas agora? Você tinha o tempo das 8 ao meio-dia, você está me chegando agora? Né? Então, esse domínio próprio e essa mansidão, de vez em quando, pega feio. Porque acho que a gente já está assim tão cansada, como a irmã falou, cansada, exausta, às vezes desanimada, muitas vezes com dor, enfrentando, matando um leão por dia, ainda vem mais coisa, né? E a gente perde um pouco, né, da sensibilidade aí de ter a paciência, né? Mas aí, ao mesmo tempo, já se volta, Senhor, pedir perdão por você. Ai, se me perdoe, eu fiquei nervosa, porque eu não posso perder o médico, e eu estou atrasada. Eu falei, você me perdoa. E ainda, por fim, ele nem fez o serviço, porque não deu certo. Oh, Senhor Jesus! Mas, enfim, tudo passou e ficou na paz, né? Amém. Mas tem essas coisas, né, no dia a dia. Não tem jeito. E é o que mais me pega é isso. É essa questão da mansidão. E eu até esses dias, esses fins de semana, eu fiz um teste para conhecer um pouco mais da minha personalidade. Não fiquei nada surpresa com o teste, porque eu já estava esperando aquilo. Né? Mas, assim, é bom a gente conhecer, e eu preciso me policiar mais nesse sentido para ter um pouco mais de domínio e ter mais mansidão. Amém. Senhor que toma conta de cada uma de nós, né? Mas aí já se volta para o Senhor, aí tudo se acalma, a tempestade passou e ficou tudo calmo. Mas, amém, irmãs. Só fazer, Dolores, uma observação. Vocês perceberam que a Dolores se arrependeu e pediu perdão? Características grandes, viu, Dolores? Nossa, eu pedi perdão, mil desculpas, pedi perdão. Esse é o diferencial da mulher cristã. Se não fosse uma mulher cristã, você ia apanhar. Peço perdão, você foi muito bravo. Senhor Jesus, mas é assim mesmo. Acho que a Fabiana quer... A Rosa, né? Rosa. Fabiana, deixa a Rosa falar, depois você, pode ser? Nossa, pode falar, nem... Ó. Só rapidinho. É que a irmã citou, né, que as irmãs virtuosas da palavra, né, que tem na palavra, que nós temos que seguir. Tudo que está escrito na palavra, nós temos que seguir. Amém. E principalmente os exemplos, né, que essas irmãs deixaram para nós, né? Sim. Para elas também não foi um mar de rosa, né, quando elas passaram aqui na Terra. Sim. Também. Mas deixaram exemplos maravilhosos para nós, né? Principalmente a Dorca, que se preocupava em ajudar as mais pobres, porque parece que na palavra fala que ela tinha condições, né, para viver bem, mas mesmo assim ela pegava até as coisas dela e cuidava das pessoas. Esse dom, eu acho que eu tenho um pouquinho dessa dor. Bom, Rosa, tá vendo? Eu sempre, agora é mais difícil, mas de primeiro, que eu era mais nova, irmãs, eu vivia ajudando as outras irmãs. Eu vivia indo na casa, ajudando, fazendo as coisas, arrumando roupa. E eu sempre ajudei. Até indo para a reunião ontem de manhã, eu passei perto de um lugar onde morou uma tia minha. Agora derrubaram a casa, mas aí eu falei para o meu marido assim, ó, ali morava a minha tia. E eu lembro que eu ia lá ajudar ela, porque um dia ela estava com o braço quebrado, um dia ela estava com a perna quebrada, e eu era mais nova, né? Então eu ia lá ajudar. Eu era solteira ainda. Eu ia lá ajudar. E um dia eu fui lá e fui limpar um lugar lá que ela tinha passado muito veneno. Mas me deu uma intoxicação tão grande que quase que eu morri, né? Porque eu não sabia que era veneno aquilo, que estava lá, um pó branco, veio tudo em mim.
Então, eu sempre ajudei, sempre. Aqui em Valinhos, aqui em Vale Verde, fui ajudar uma irmã que já estava grávida, com dor na coluna, e aí os filhos pequenos, então, que até não conseguia fazer. Fui lá, ajudei tudo, ela, arrumar a casa dela, tudo que tinha que arrumar. Peguei o guarda-roupa desde lá de cima, arrumei tudo. Mas hoje eu peço a Deus que me dê essa força também para me continuar, né? Sim, Porque é um dom que eu tenho desde quando era jovem. Desde quando que eu era bom. 15 anos. Quando a minha mãe faleceu, eu tinha 16. E ela deixou, como você fala, quando deixa uma coisa, uma pessoa, que nem a irmã falou, que o seu marido Legado. deixou, um Um legado. 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 Minha mãe deixou isso para mim, porque ela era assim. Aí eu tenho um exemplo da minha mãe. Mas nós temos que seguir os exemplos também das irmãs que está escrito na palavra, né? São exemplos Amém. maravilhosos. Se nós conseguirmos um pouquinho, já está bom, né, irmã? Se Oh, colaborar na obra do Senhor. E a amém. pessoa falando Amém. de Ruth, né? Como a Ruth foi bem-aventurada, né? Por ser Sim. uma mulher obediente, né? Ela obedeceu e ela foi muito feliz. E nós seremos muito felizes se nós obedecermos também a palavra, né? Ajudar umas outras, colaborar na igreja, colaborar nos trabalhos da igreja, que é uma coisa também que eu gosto de fazer. Né? Amém. Os irmãos que me conhecem sabem que eu estou sempre mexendo os pauzinhos também. Eu quero estar sempre no meio, ajudando as irmãs. E graças a Deus, que Deus sempre levanta alguém, né? Para nos Graças ao ajudar Amém. e para estar junto. E a Igreja em Valinhos está sendo uma bênção, graças a Deus. O Senhor está Amém. colocando tudo à ordem do jeito dele e nós estamos seguindo. Amém. Cada uma observando e estamos se juntando, estamos sendo conectadas Sim. no trabalho da igreja. Isso eu estou vendo uma maravilha muito grande. Amém. Amém. Muito ajudado por quê? Pelos irmãos, que né, a irmã que veio falar hoje para nós, foi uma bênção, graças a Deus. A irmã fala rindo, a irmã realmente mostra que tem o Senhor. Porque Amém. fala rindo, né? Fala alegre, a palavra vem para nós como alegria. Amém. Então, eu creio que todos nós recebemos essa palavra com muita alegria também, né? Amém. A honra e glória do Amém. nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a irmã, que a irmã continue assim, trabalhando Amém. na obra, colaborando com o marido, colaborando com a igreja, e prossegue, porque é um dom que a irmã tem, né? Amém. Louvamos o Senhor. Amém. Amém. Obrigada. A questão do legado, eu ia falar, já teve, às vezes tem pessoas que, conversando assim, aí eu falo, não pessoas da família, cara. Aí eu falo assim, gente, se cuida, vê bem o que faz, vê bem o que fala para os outros, vê bem, não faça para os outros o que você não quer para você, porque quando você morrer, quando você for, né, você não vai deixar nada mesmo, falei assim, não vai levar nada mesmo, às vezes fala assim, cuida disso, né, porque isso é caro, custa dinheiro e é difícil. Eu vou morrer, não vou levar nada mesmo, falei assim, mas você não vai levar, mas você vai deixar. Sim. E você tem que deixar bons exemplos. Qual é o legado que vamos deixar? Então, eu lembrei muito dessa parte, porque nós não vamos levar nada, mas vamos deixar, né? Isso é muito importante. E de ser também assim uma mulher virtuosa, ninguém nunca me chamou de mulher virtuosa, mas guerreira eu já ouvi muito, né? Então isso já dá para Quem ter vê uma Dolores alegria, falando, né? acha Assim, que ela poxa, é terrível, nossa. é uma guerreira, você é uma guerreira, já ouvi muito isso, mas virtuosa, né? Só no Senhor mesmo que a gente consegue ser. E eu espero ser, se Deus quiser. Né? Ai, gente. Chamando a mãe. Alguém quer falar? Vou falar um pouquinho rapidinho, só num ponto que ela tocou, e que a irmã tocou, que a Sônia tocou, e eu achei muito importante, quando ela disse que o Senhor, Ele nos escolheu porque temos um coração para Ele. E não porque somos cheios de habilidades e temos uma capacidade, né?
mas ele vê o nosso coração. Então, a gente tem trabalhado muito isso com as irmãs, sobre essa questão, que todas são importantes, né? Que todas têm um papel fundamental e todas devem servir, assim, estarmos sempre juntas, né? E aí falou muito sobre o alvo ser o nosso coração. E sobre o nosso crescimento, ele ser coletivo, é na igreja, né? Individualmente, a gente não cresce, porque individualmente a gente começa a criar nossas opiniões, a ter uma visão distorcida, né, do que está acontecendo no fluir da igreja. Mas coletivamente, juntas, no corpo, nós conseguimos ter uma única visão, né? E aí a gente consegue crescer juntas, né? De uma forma saudável e servir juntas, que é muito importante o servir juntas, né? Uma apoiando a outra, uma suprindo a outra. E a outra coisa que eu toquei muito também, sobre que servir o Senhor na igreja nos muda, né? Tá nesse serviço junto com todas, isso nos muda, muda tudo, muda, a irmã disse, muda o que pensamos, porque estamos juntas. Então você começa a olhar a outra com mais carinho, com mais cuidado, com mais zelo, né? Porque você está junto, é uma extensão, né? E aí eu toquei muito hoje, que nós tocamos, sobre a questão da visão da formiga. Às vezes a gente fica muito naquela visão limitada do que está acontecendo à nossa volta. E aí a gente acha que aquilo é um problemão, e aí a gente começa a fomentar o problema e piorar a situação. E aí hoje falei para minha irmã assim, ó, vou fazer uma imersão. Não quero visão de formiga, quero visão de águia, e copiei o dia inteiro. E aí eu quero realmente essa visão de águia, porque eu falei assim, porque aí ela vem do alto, vem do Senhor. E aí o nosso problema, que era enorme, se torna pequenininho, né? Porque você está vendo como o Senhor vê. E você para de tentar resolver as coisas e deixa com o Senhor, né? E eu toquei muito nisso hoje, durante esse dia, e hoje a irmã ainda veio enfatizar novamente, mas o mais importante é estarmos sempre juntas, né? Servindo juntas, né? Cada um com o seu dom, com o seu talento e se complementando. É isso, né? Eu acho que é tão simples, né? O viver prático, né? Sim. Amém. É isso. O senhor espera, né? A prática, não a teoria, né? É a teoria, e aí você junta com a prática, tchum. Por isso que a Sônia lá ela tá sorrindo assim, né? Porque ela fica com a teoria e com a prática, né? É o segredo, né? É o segredo. Senhor Jesus. Amém. Desirei, quer falar alguma coisa? A Lia também. Tem a Lia. Lia saiu. Quer dizer, ela está aqui, mas eu não estou vendo ela. Oi, Lia. Valeu. Desirei. Acho que ela está tentando arrumar lá, né? A Desirei está tentando abrir o microfone. Amém, irmã, eu consegui abrir aqui. A Lia. Eu ganhei nos versículos que a irmã leu, no Isaías 40, que o 26 fala assim, levantai os olhos. O 26 fala assim, levantai os olhos e vedes quem criou essas coisas. Aquele que faz sair do exército, né? De estrelas todas contadas, as quais ele chama pelo nome, Senhor Jesus, né? Que nós possamos ser essas estrelas que o Senhor chama pelo nome, né? Aí o 29 também que a irmã leu. As irmãs estão me ouvindo? Sim. Está tendo acho que é da Leia, né? Aí o 29 fala assim, faz forte o cansado, multiplica as forças aos que não têm vigor. Senhor Jesus, que Deus é esse que multiplica, que faz forte o cansado e multiplica o vigor. Então, pode ser o nosso Deus mesmo, né? Amém. E o 31 que a irmã leu também fala assim, mas os que esperam no Senhor renova as suas forças. Sobe
com asas como águias, corre e não se cansa, caminha e não se fatiga. Senhor Jesus, nós somos aquelas que esperamos no Senhor, né? Que Amém. nós corremos e o Senhor renova nossas forças todos os dias. Todos os dias nós podemos nos achegar ao Senhor e ser renovadas, né, irmãs? Louvado Amém. seja o nome do Senhor. Eu ganhei nesses versículos, irmãs. Amém. Amém, amém, Lia. Ah, que pena que a Desirei não conseguiu abrir, né? Não? Ela não conseguiu mesmo. Mas amém. Ela tentou, não conseguiu. Olha, aqui, Aqui, ó. Só um minutinho, irmã. ela vai responder. Está pedindo para ela abrir. Ela responder, claro. Responde aí, Desirei. Não dá para você abrir? Não foi um recadinho para você? Acho que ela falou que não. Essa tecnologia, né? Coloca o dedo em cima do sininho. Não, deu. Ele pede. Você está pedindo para ela abrir o microfone. Tem um botãozinho que se aperta e fala, aperta aqui que você abre o microfone, mas ela não está conseguindo. É isso. Não, né? O Cláudio não consegue fechar e abrir? Não, então, nós mandamos um recadinho para ela, ela tem que clicar em cima, entendeu? Tá. Sim. Acontece. E o que o Cláudio falou, depende o aplicativo, talvez tenha ido em inglês, mas assim mesmo pode apertar. Não consegui. Não, mas amém, então. Fica para a próxima, tá, Desirei? Fala para ela guardar o compartilhar. Senhor Jesus. Amém. Sônia, a gente agradece as irmãs Eu de que agradeço, irmãs. Nossa. Agradece muito. Você foi uma querida, falou realmente de um jeito que nos deixou à vontade para compartilhar, né? Que não é com todo mundo que a gente compartilha e tal, mas você nos deixou à vontade. Amém. E todas as irmãs, eu conheço elas, viu, Sônia? Eu conheço, eu sei quando elas não gostam, quando elas gostam, mas aqui está tudo umas carinhas de que gostam. Opa! Conheço uma por uma aqui. Então, todas umas queridas. Eu agradeço demais você, Sônia. A gente vai ter outras oportunidades, tá bom? Amém. Com certeza. Uma bênção, agora... viu? Amém. Obrigada. Agora, a Dolores poderia fazer uma oração para nós, Dolores?